Olá, meu nome é Alfredo e este é o primeiro vídeo da série sobre lógicas de predicado de primeira ordem. Esta é uma continuação do curso sobre lógica proposicional que você pode encontrar aqui no canal. Nesse vídeo, veremos um pouco das motivações e por que é necessário ir além da lógica proposicional. Vamos lá? Vamos estudar a lógica de predicados de primeira ordem. E antes de começar, vamos ver um exemplo de uma sentença que analisávamos com a lógica proposicional. A sentença está chovendo ou não está chovendo. Note que a estrutura dessa proposição pode ser determinada a partir de seus elementos. Ou seja, nós temos está chovendo, o conectivo ou, o conectivo não e o está chovendo novamente. Então, nós podemos fazer um processo de abstração e dar nome à proposição está chovendo e usar os símbolos da lógica proposicional, o ou, que é o chapéu virado para cima, e o não, que é essa quina. E desse modo, nós temos uma representação da sentença que está acima. Note que essa representação ela é suficiente, ou seja, é um grau de abstração suficiente para que sejamos capazes de avaliar a validade dessa sentença. Porém, note também que existe algo que estamos perdendo quando fazemos essa expressão. Nós estávamos dizendo algo sobre o mundo. Está chovendo. Quando nós substituímos por a, nós perdemos essa referência, essa estrutura. A lógica de predicados de primeira ordem, ela vai tentar capturar de modo mais detalhado o que está acontecendo nas proposições. Vejamos uma primeira dimensão para essa expansão da lógica proposicional. Vejamos os seguintes argumentos. Todo mamífero é animal, toda capivara é mamífero e nós podemos concluir que toda capivara é animal. Isso é um silogismo válido e é fácil perceber. A nossa própria intuição é suficiente para determinar que esse argumento é de fato verdadeiro. Vejamos o outro argumento. Nós temos um argumento também simples: nenhum mamífero é pássaro, algum mamífero é voador e, portanto, algum voador não é mamífero. Certo? Nós concluímos algo a partir da estrutura dessas sentenças. Mas vejamos o que nós tínhamos de ferramentas ou os nossos ingredientes para escrever as sentenças proposicionais. Elas eram aquilo que nós chamávamos de conectivos, e eles são basicamente ou, e, não, se então e se, somente se. Agora, veja o seguinte: se nós tentamos usar esses conectivos para determinar a estrutura dessas proposições, nós vamos perceber que não tem uma forma de dividir o que está escrito, por exemplo, na sentença todo mamífero é animal, usando algum desses conectivos. Aqui se trata somente de uma proposição que não tem nenhum conectivo, ao menos não os conectivos que estão dados aí. Não tem um ou, um e, um não, um se então e um sim somente se. Então, se estamos abstraindo essas sequências de sentenças que formam um argumento lógico, nós teríamos que, se estamos restritos aos conectivos proposicionais, teríamos que dizer que simplesmente a primeira sentença se trata de uma proposição. Vamos chamar elas de A, B e C. A primeira é A, a segunda é B, a terceira é C. Então, nosso argumento teria a forma A, B e, como conclusão, C. Veja que, ao fazer essa estrutura lógica, nós não entendemos ou não conseguimos capturar a conexão entre aquilo que está sendo concluído e as pressuposições, que são o A e o B. Não existe algo que estrutura essa justificativa, aquilo que justifica C a partir de A e B. E da mesma forma nós temos D, E e F para o segundo argumento, e novamente isso não é capaz de justificar porque concluímos F a partir de D e E. Então, o que nós vamos perceber é que a linguagem proposicional ela não é suficiente para determinar
a estrutura lógica desses argumentos. É preciso mais alguns ingredientes. E é isso que nós vamos começar a ver preliminarmente aqui nesse vídeo. Então vejamos o seguinte. Todo M é animal. Estamos agora resumindo o mesmo argumento que nós usamos, só que agora com essas abreviações. Estamos chamando M mamífero, AN animal, capivara cap e mamífero M. Então, esse é o argumento que nós tínhamos. E agora nós vamos abstrair usando um outro ferramental. Que ferramental é esse? Nós vamos usar uma variável, algo como um x que usávamos na matemática. Vamos dizer que, bom, para todo x, qualquer que seja o x, se o x for um mamífero, então x é um animal. E isso seria a estrutura de primeira ordem da sentença todo mamífero é animal. Se x é mamífero, então x é animal. E isso vale para todo x. Nesse caso, nós temos a mesma estrutura para as duas sentenças seguintes. Então, temos todo x, se x é capivara, então x é mamífero, e a conclusão teria forma de todo x, se x é capivara, então x é animal. Veja, o que está acontecendo aqui agora parece ser melhor capturado pela estrutura formal que nós estamos associando a essas sentenças. E vamos agora passar para a simbologia usada tradicionalmente nesses casos. Então nós temos para todo x, é representado por esse A maiúsculo de cabeça para baixo. Então para todo x, se x é mamífero, então escrevemos a característica com uma letra maiúscula e o x com a letra minúscula. Isso está dizendo que x é mamífero, o M de mamífero se aplica ao objeto x e usamos o se então da lógica proposicional. Ou seja, lembra, aqui estamos fazendo uma extensão da lógica proposicional. Então, a lógica proposicional também pode ser usada aqui. E, nesse caso, repetimos o mesmo procedimento para as demais sentenças e observamos essa conclusão. Não vamos entrar em detalhes agora como que é o procedimento dessa conclusão. Vamos apenas fazer uma análise preliminar, vamos perceber de modo intuitivo por que esse argumento vai funcionar. De modo simplificado, o que está acontecendo aqui é um processo de transitividade. Se x é C, então x é M. É isso que a segunda proposição está dizendo. A primeira está dizendo que se x é M, então x é A. Então, o que está acontecendo é essa dupla seta, essa associação de setas que funciona de modo transitivo. Se C implica M e M implica A, então C implica A. É isso mais ou menos que está acontecendo aqui. E por isso que a partir dessas duas sentenças nós vamos concluir que para todo x, se x é capivara, então x é animal. Certo? Então, desse modo, nós estamos capturando a primeira dimensão da nossa expansão para a lógica proposicional. Isso se trata do que nós chamamos de quantificadores. Os quantificadores são aqueles marcadores para determinar algo como todo x, ou seja, estou falando sobre todos os objetos possíveis, ou o existencial, que é esse E maiúsculo invertido horizontalmente. Então, nesse caso, vamos dizer, existe um x, e esses são basicamente todos os nossos quantificadores. Ou podemos dizer que uma propriedade vale para todos os elementos, ou podemos dizer que existe algum elemento, algum objeto que tem alguma propriedade. E essas são as dimensões quantificadas da nossa lógica de predicados. Então, com isso nós fechamos essa primeira análise e agora vamos para uma segunda dimensão também muito importante da lógica de predicados. Quando estamos pensando em lógica, nós normalmente falamos em termos de características associadas a objetos. Mas isso ainda não é suficiente para para englobarmos todos os tipos de raciocínios e argumentos que nós fazemos. E vamos ver isso a partir desse exemplo, do seguinte exemplo. Se Rebeca
é maior que Juliana e Juliana é maior que Duda, então concluímos que Rebeca é maior que Duda. Veja, o que está acontecendo nesse caso? Nós temos duas relações sendo estabelecidas. Eu estou dizendo Rebeca é maior que Juliana, Juliana é maior que Duda, e novamente está acontecendo um processo de transitividade. Então, vamos só dizer que tem algumas ideias implícitas aqui que nós não vamos entrar em detalhes. Nós todos podemos fazer essa conclusão e nós fazemos esse tipo de conclusão no nosso dia a dia, certo? Mas vamos pensar sobre como que representaremos essas proposições. Veja, a primeira possibilidade, a primeira opção é dizer que Rebeca é o objeto ao qual estamos associando a característica ser maior que Juliana. Essa é a primeira opção, que vai na direção do que nós vimos fazendo. Nós vimos fazendo associar uma propriedade a um objeto. Então, ao objeto Rebeca, associamos a propriedade de ser maior que Juliana. E na segunda sentença nós dizemos Juliana tem a propriedade de ser maior que Duda e concluímos que Rebeca tem a propriedade de ser maior do que Duda. Será que esse argumento ele procede quando pensamos nesse grau de abstração dessas sentenças, dessas afirmações? Não vai funcionar. Perceba que a nossa conclusão usa o predicado maior que Duda e o único predicado, a única sentença que fala sobre maior que Duda é a segunda. Então, a primeira ela não pode ser usada de modo significativo para permitir a nossa conclusão. Então, alguma coisa está faltando, certo? A primeira sentença parece falar de um outro assunto. E por isso que temos que fazer a segunda expansão, que é a ideia de que nós temos relações. Nós não só temos relações, como temos funções e constantes. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo, quando veremos em detalhes a linguagem de primeira ordem, certo? Veja que aqui, ao invés de falarmos que uma característica está sendo associada a um objeto, nós vamos dizer que uma característica está relacionando dois objetos, certo? Ou seja, existem características que são relacionais, elas não são simplesmente algo que se atribui a somente um objeto, e sim são relações entre um ou mais objetos. Então poderíamos ter relações entre 3 objetos, 5 objetos, 6 objetos e assim por diante. No caso, ser maior que é uma propriedade que se aplica entre dois objetos. E no caso, estamos adotando uma convenção de que maior que se refere a Rebeca maior que Juliana, R maior que J. Então, o primeiro elemento é maior do que o segundo elemento aplicado nessa relação. E agora vamos ver mais adiante, vamos continuar com a abstração usando esse sentido de abstração e teremos então que Juliana é maior que Duda e como conclusão nós temos que Rebeca é maior que Duda. E aqui estamos usando, de um certo modo, a transitividade da relação de ser maior que. Se algo é maior que um outro algo, que é maior que um outro algo ainda, então o primeiro é maior do que o último, certo? Mas agora veja que todos os elementos desse argumento estão conectados através de um único predicado que está associado a dois objetos. E aqui parece que estamos realmente tirando uma conclusão. Parece que captura, pelo menos no nível da nossa linguagem, captura melhor o que está acontecendo na sentença, na sequência de sentenças acima, no argumento usado na relação de ser maior que. E essa expansão ela é muito importante e ela foi muito tardia na história da filosofia. Foi só no século XIX que incluímos as relações, e quem fez isso foi o Gottlob Frege, incluir as relações na estrutura lógica das nossas sentenças. Incluir a ideia de que relações não são como o que acontece no lado da esquerda, como um predicado maior que Juliana, que se aplica a Rebeca. Certo? Isso vai dar origem às relações e funções
que serão um tópico muito importante no estudo da lógica de predicados. Então isso finaliza esse primeiro vídeo. No próximo vídeo, nós veremos a linguagem de primeira ordem em mais detalhes, com alguns exemplos para nos familiarizarmos com esse tipo de linguagem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.